Olá, seja muito bem-vindo ao Vida Revista. O nosso tema de hoje é sonhos. Eu acho que nós temos uma série de experiências diferentes durante os sonhos. Algumas são cômicas, algumas são trágicas, a gente vai chamar de pesadelo. Mas seja qual for a experiência, eu acho que sempre fica pra gente, será que ela significa alguma coisa? Será que é uma mensagem? Será que era só uma projeção da minha mente? Enfim, nós temos muitas dúvidas nesse tema. E a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Arido. Gratidão, Arido, por estar aqui conosco. Gratidão, prazer. E ele, que é especialista em sonhos, vai falar um pouquinho sobre essas dúvidas pra gente. Começa se apresentando um pouquinho para quem não te conhece. Bom, o meu nome é Arido, eu sou de Portugal e estou aqui há um ano em São Paulo a viver e a trabalhar com muitos de vós que já me conhecem, mas é um prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. Eu nasci em Portugal já há alguns anos e só para assim, muito rapidamente apresentar-me, eu sou engenheiro civil de formação, mas muito cedo compreendi que não era esse o meu caminho e com 18 anos comecei a ler os primeiros livros de espiritualidade, como de Osho, Paramahansa Yogananda, Paulo Coelho, Carlos Castanheda, e abriu-me realmente a mente para aquilo que eu realmente sentia que ressoava melhor com o meu coração, em vez da religião, a meditação. E então, a partir de 2001, quando saí de Portugal, para trabalhar em Espanha, fui viver para a Índia, onde estive a aprender muita meditação e a partir do ano 2003 comecei também a trabalhar com várias questões da espiritualidade, com mestres espirituais e a aprender muito sobre o que é que realmente a meditação pode trazer e agregar para a nossa vida e transformar em muitos aspectos. Então é isso que eu estou aqui a fazer em São Paulo e desde 2001 comecei a trabalhar com sonhos. Também com a guiança de um mestre espiritual lá na Europa que me abriu realmente o campo para poder aprofundar esse aspecto que para mim é muito válido e que eu considero que seja uma tecnologia do futuro que ainda não está desenvolvida, por assim dizer, ou pelo menos focada. Sim, e o Arido, bom, uma mega experiência que você teve, uma mega experiência, acho que uma mega jornada espiritual. E o Arido, assim, como que a gente tem uma noção? Eu acho que a primeira coisa, assim, o primeiro ponto dos sonhos é, como é que eu tenho noção de que é simplesmente uma projeção de alguma coisa da minha mente, ou que aquilo é alguma coisa bacana que está me trazendo uma mensagem que eu tenho que parar, tentar olhar e entender? Uhum. Então, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer em relação à interpretação de sonhos é que a interpretação muitas vezes não vem da nossa mente analítica. Ou se queremos tentar compreender através da mente analítica, perdemos-nos um pouco porque as questões de interpretação podem ser milhares de interpretações. Não é? Ou seja, desde Jung, vindo de Freud, até conhecimentos ancestrais, até conhecimentos que Buda deixou em relação a sonhos lúcidos, por exemplo, há uma miríade de possibilidades que, através da mente analítica, muitas vezes não é possível compreender. E então, aquilo que eu aprendi e que digo sempre às pessoas em primeira mão é que todas as partes do sonho são uma parte nossa. O que quer dizer que quando sonhamos com situações dentro do nosso inconsciente que vêm através dos sonhos, é algo que é nosso. Muitas vezes as pessoas confundem com algo que sonharam de outra pessoa e então têm uma comunicação a fazer com essa pessoa, que também pode ser possível, mas muitas vezes a energia dessa pessoa que vem através dos nossos sonhos é uma projeção do nosso inconsciente. Como se nós colocássemos a nossa verdade na personificação, por isso é que Jung fala muito de arquétipos e simbolismos, na personificação ou de uma pessoa, ou de um animal, ou de uma casa, ou de um rio, de um aspecto da fauna ou da flora. Então, é preciso ter uma sensibilidade muito ativa, que eu digo, ou que eu chamo de intuição. Então, todo o meu trabalho tem a ver muito com apurar essa intuição, para que nós, através de uma mente não analítica, se assim fizer sentido, podermos compreender os sonhos e compreender as mensagens que vêm dos sonhos. Porque a questão é, se nós estamos a sonhar, as pessoas podem acreditar que é mais uma imaginação, ou é mais algo reprimido, ou algo que temos que ver, como Freud falou. Ou então, perceber que se vivemos 90 anos, por exemplo, 30 anos da nossa vida, 30, um terço, são feitos a dormir. E muitas dessas horas a dormir, tipo 6 a 8 horas que dormimos, eu diria que mais ou menos 3 a 4 horas são a sonhar. O que acontece é que as pessoas não se lembram dos sonhos. Mas a mente continua ativa
E as ondas cerebrais continuam ativas de uma forma muito prática. Então, o que eu digo às pessoas é, se realmente passamos esse tempo todo a sonhar, talvez haja uma mensagem, talvez seja algo que mereça o nosso foco e a nossa atenção. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que para as pessoas compreenderem melhor, se você comentar um pouquinho sobre os tipos de sonhos, Sim. eu acho que isso vai ajudar a clarear um pouquinho para eles. Então, eu vou mencionar alguns tipos de sonhos. O primeiro é realmente o que Freud chamou, ou apelidou, de expressão das nossas Desejos reprimidos? desejos reprimidos, ou algo que nós não experienciamos no dia a dia, e também aquilo que eu chamo, pessoalmente, detox, o detox mental e emocional. Então, isso foi uma coisa que Freud apelidou e que eu concordo bastante, porque se nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia, há muitos deles que nós não conseguimos processar porque são muitas vezes inconscientes ou são muito rápidos. Então, a nossa mente guarda todo esse tipo de informação. E nós temos que, de alguma forma, libertar-nos deles. Ou seja, eu tive um sonho péssimo, horrível, e aí tem pessoa que fala assim, eu vou ter um dia péssimo, vai acontecer uma coisa muito ruim. Não necessariamente, pode ser um detox de alguma coisa que aconteceu. Pode, e muitas vezes aquilo que é mais importante é a pessoa realmente ficar com esse sentimento, não é? A emoção que saiu do sonho, e não tanto tentar perceber porque é que aquela pessoa agrediu a outra, ou porque é que houve sangue, ou porque é que houve algo que seja traumático, não é? Portanto, esse é um tipo de sonho. Jung também falava do nosso aspecto sombra, que também vem muito através desses sonhos, mas também vem muito através dos pesadelos. Aquilo que nós chamamos de pesadelos, para mim, são um dos mais importantes sonhos que podemos ter, porque, de alguma forma, é o nosso inconsciente mais reprimido, que Jung apelidava de o nosso lado sombra, onde são guardados os nossos traumas, as nossas ansiedades, os nossos medos, aquilo que reprimimos. Então está lá tudo guardadinho, naquele espaço dentro do nosso inconsciente, e nunca sai. E então os sonhos, principalmente aquilo que apelidamos como pesadelo, que é outro tipo de sonho, é um espaço, é um campo para nós experienciarmos e, de alguma forma, livrarmos desse tipo de emoções. Ressignificar isso, né? Ressignificar e olhar para essas emoções de frente, de cara, não é? Especialmente quando eu tenho sonhos reprimidos, significa que eu não estou ouvindo essa mensagem? Seria isso? Quando eu tenho sempre o mesmo sonho. Então, isso é aquilo que também é outro tipo de sonho, que é o sonho repetitivo. Não é? Normalmente o que eu digo às pessoas quando têm esse tipo de sonhos é que existe uma mensagem que realmente está a vir do nosso inconsciente, que nós não estamos a ouvir. E então, tal como um mestre espiritual, para quem conhece o trabalho de mestres espirituais, com muito amor e muita compaixão, o nosso inconsciente repete essa mensagem até nós compreendermos qual é que é o significado. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas dizem que e o que é que acontece se esse tipo de sonhos repetitivos são em capítulos? Ou seja, a pessoa sonha tipo um capítulo, passado uma semana sonha outro capítulo, é como se fosse um filme que estivesse a acontecer no nosso inconsciente, a vir-nos através dos sonhos. É também um aspecto do inconsciente dar-nos uma mensagem que pode ser tão forte ou pode ser tão traumática que necessitamos de algum tempo para integrar e para realmente perceber qual é que é a mensagem desse sonho. Então, esse é um outro tipo de sonho que se chama repetitivo. E muito rapidamente, só para focar noutro tipo de sonho, que é o sonho lúcido. O sonho lúcido que é apelidado por Buda no Yoga dos Sonhos tibetano como um potencial para qualquer tipo de experiência, que potencializa qualquer tipo de experiência que temos aqui no mundo, temos aqui no nosso dia-a-dia, potencializa 2000 vezes qualquer interação nossa com o nosso inconsciente dentro desses sonhos lúcidos. Ora, o sonho lúcido chama-se sonho lúcido porque, de alguma forma, conseguimos ter um grau de lucidez dentro do nosso sonho, é como se acordássemos dentro do nosso sonho. Esse grau de lucidez tem vários níveis, portanto, há um grau que é um semilúcido, há um grau que é superlúcido, e há outros graus que talvez mencionarei mais tarde, para que nós possamos interagir com o nosso inconsciente de uma forma muito mais ativa, muito mais acordada. E Buda dizia, que deixou nas escrituras do Yoga dos Sonhos tibetano, que é uma linhagem de ensinamentos que eu sigo muito, muito a peito, e ele dizia que se você, por exemplo, meditar conscientemente dentro de um sonho lúcido, essa meditação tem um potencial 2000 vezes maior do que se você meditar quando estivermos acordados. Sim. Então, assim, basicamente, foquei mais ou menos em 4, 5 diferentes tipos de sonhos, que são os mais gerais.
Pessoal, e aí eu tava conversando aqui com o Arrido, aqui nos bastidores, e eu tava conversando com ele a questão da simbologia dos sonhos. Existe uma simbologia universal? Porque pra mim, se eu sonhar com cobra é coisa ruim e ninguém tira isso da minha cabeça. Mas ele falou que não é, então fala mais pra gente sobre isso. Então, aquilo que estávamos a falar e que eu estava a explicar é que existem simbolismos gerais em relação a certos aspectos que nós sonhamos durante a noite, mas que cada simbolismo é muito individual para cada pessoa e para aquele momento da vida da pessoa. Ou seja, se você sonha hoje com uma cobra, e eu trabalhando consigo nas minhas sessões individuais ou de grupo, percebo o que é que essa cobra quer dizer, mas se você sonha com a mesma cobra num outro momento da sua vida, pode querer dizer uma coisa completamente diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a cobra pode ser um aspecto ruim se a pessoa achar que é um aspecto ruim. Então, o significado da cobra, como eu estava dizendo, tem muito a ver e é muito vinculada com um aspecto básico da energia vital e da vitalidade. E se você vir, por exemplo, as farmácias têm muitas vezes aquelas cobras entrelaçadas, porque tem mesmo a ver com a vitalidade. Ou seja, se a pessoa é mordida por uma cobra dentro de um sonho, muitas vezes quer dizer que a pessoa não está acordada para a vida, para a energia vital que ela tem na vida. Então é como se a cobra estivesse ali a mordiscar e a dizer, presta atenção, eu estou aqui, presta atenção à sua energia vital, presta atenção a como você está a mexer a sua energia. Mas há muito outros tipos de simbolismos que eu acho que são importantes mencionar. Por exemplo, a água. A água é sempre um aspecto das emoções. Quando você sonha com água do mar muito revolta e muito perturbada, quer dizer que, das duas uma, ou está a passar por uma situação muito perturbada emocionalmente da sua vida, ou que vai passar no futuro próximo. Os sonhos normalmente preparam-nos para situações. Um tipo de sonho que eu também não falei, que é o sonho premonitório, é quando as pessoas têm acesso a uma realidade que ainda não aconteceu. Como se as pessoas estivessem a enxergar o futuro. Então, os sonhos funcionam muito com pequenos alertas do nosso inconsciente para nos preparar para certas situações. Por exemplo, quando a pessoa sonha com uma casa, normalmente sonha com um aspecto do seu ser interior. Porque a casa é onde nós habitamos. Enquanto essa casa é representada no nosso inconsciente, é como se nós estivéssemos a entrar no espaço onde o nosso eu superior, onde o nosso ser interior reside. E então podemos analisar como é que está o piso, quais é que são as ações e as interações de nós com a casa ou com as pessoas da casa, se existem animais ou não, se existem quadros, se está luz ou não. Então, só para dar um geral, quando sonhamos com, por exemplo, cavalos, também tem um simbolismo muito específico. Então, a questão não é só o cavalo, mas é como nós interagimos com o cavalo dentro dos nossos sonhos. Então, o cavalo é, como tivemos a falar no início, é um símbolo de liberdade, de força, de garra, de rapidez, não é? De velocidade, não é? O Ferrari tem o cavalo como o símbolo porque é realmente rapidez, velocidade. Mas como é que nós interagimos com esse cavalo? Será que o cavalo estava bem, estava alegre, estava machucado ou não? Que cor é que tinha o cavalo? Ou seja, há tanta coisa que se terá a necessidade de perceber, mas tem tudo a ver com a pessoa. Ou seja, várias vezes me disseram, porquê você não organiza um livro ou organiza um curso e dá todos os simbolismos e arquétipos possíveis e imaginários? Porque se a pessoa se pega a uma crença de que o cavalo representa isto ou aquilo e leva para o mundo dos sonhos e interpreta dessa forma, pode ser limitado. Então tem que ser muito, muito específico e temos que ter um tato muito, muito sensível, muito fino para ouvir, honrar essa comunicação que vai dentro de nós, através do nosso inconsciente. Agora, enquanto você está falando, eu estou fazendo uma reflexão comigo que eu acho que pode ser a reflexão que você está fazendo também, ou deveria ser, não sei. Porque, assim, a gente fala muito, poxa, eu queria receber mensagem do sonho, eu queria conseguir entender o que ele está me dizendo, mas às vezes eu quero ter uma ótima noite de sono e um ótimo sonho, muito produtivo, com muitas mensagens, mas às vezes eu não ressignifico o meu dia, às vezes eu não trabalho a minha intuição, eu não faço meditação, então eu tenho aquele meu dia ligado no 220, fazendo tudo errado, só ligado à matéria, eu não cuido do meu espírito em nenhum momento, mas à noite eu quero que seja o auge de um super momento. E eu acho que não vai ser, né? Eu acho que queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, há várias coisas que eu digo sempre nos meus workshops, não só por experiência própria, por ser vegano quase há 20 anos, eu comecei no ano 2000 com o vegetarianismo e nos últimos 13 anos como vegano. A alimentação para mim é uma coisa muito, muito importante, que ressignifica a nossa
como a nossa energia consegue se mover dentro do nosso corpo. Para quem percebe de chakras e de Reiki e de Theta Healing, enfim, a energia realmente tem que passar sem bloqueios. E então a alimentação é uma das coisas muito importantes. Mas outra coisa que para mim é vital é a maneira como as pessoas dormem. A primeira coisa que faço sempre nos meus cursos é oferecer um PDF que eu fiz, chamado Como Melhorar Seu Sono, onde eu dou várias técnicas e rituais que as pessoas podem fazer mais ou menos 1 hora antes de dormir, para realmente dormirem melhor. Quando a pessoa dorme bem, vai sentar uma hora certa, acorda 1 hora certa também, tem umas 5, enfim, depende da pessoa, mas 6 ou 8 horas de sono, regradas, confortáveis, para que haja um detox natural do corpo e da mente, então a pessoa consegue sonhar muito melhor. Então essa é uma das coisas principais. Para quem quiser, pode me contactar comigo, que eu tenho o maior prazer em oferecer esse PDF, para realmente percebermos que os nossos celulares, os nossos computadores, os notebooks, emitem uma frequência eletromagnética que perturba o nosso sono. Então, desligar, se possível, 1 hora antes todo esse tipo de equipamentos seria muito, muito benéfico. Há pessoas que eu ouço que dormem ao pé do celular, eu não conseguiria, não é? Mas há outras coisas muito importantes que qualquer tipo de estimulantes, também depende da pessoa, não consumir umas horas antes de dormir. Se a pessoa fuma ou bebe álcool ou bebe café, que não faça isso nos últimos, sei lá, 3 a 4 horas antes de dormir, porque realmente são estimulantes e, portanto, perturbam o nosso sono. E há outras técnicas que eu falo, do uso de aromaterapia e geoterapia, não é, com cristais, por exemplo, que são também ótimas ferramentas para agregar o nosso sono relaxado. Não, e ele tem, gente, dicas maravilhosas nos cursos que ele dá, nos grupos de estudo. Fala um pouquinho pra gente sobre esses atendimentos que você tem, tanto em grupos quanto individualizado. Sim, então, eu normalmente tenho quinzenalmente um grupo de estudos no Espaço Flora, um espaço onde, aqui em Pinheiros, eu faço 2 a 3 horas todos os 15 dias para aprofundar o que é os sonhos, a interpretação de sonhos, os arquétipos e simbolismos e como realmente conseguimos aplicar certas ferramentas que partem da meditação para escavarmos essa ponte entre o consciente e o inconsciente, para que conseguimos realmente revelar, tirar esse véu que nos separa do inconsciente. Mas, para que isso aconteça, eu convido as pessoas a fazer uma imersão que eu faço mais ou menos mensalmente, também aqui em São Paulo e também noutros pontos do país, para as pessoas ganharem o básico dos sonhos, saberem mais na prática quais é que são os tipos de sonhos, quais é que são as frequências eletromagnéticas que trabalham no nosso cérebro e como elas afetam o nosso sono, perceberem como certas meditações podem realmente nos aproximar ainda mais do nosso inconsciente. Então isso acontece normalmente aos sábados durante o dia inteiro. E além disso, eu também faço sessões individuais. Basicamente o que eu faço são certas meditações e pego realmente na história da pessoa e nos sonhos da pessoa para trazer mais clareza para as suas vidas. Muito obrigada, viu? Pessoal, acessem o site dele aí, Realidade Positiva, tá no GC para vocês. Ele tem valores super acessíveis, é muito bacana, venham conhecer. Gratidão por ter participado. Gratidão, Aline. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nós nos vemos no próximo programa aqui no Vida Revista. Até lá.